Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui dando início a mais um dia de estudo para melhor compreendermos a obra do Senhor. Então, primeiramente, eu quero te chamar para nós fecharmos nossos olhos e orarmos ao Senhor. Amém? Oramos. Amantíssimo Deus e poderoso Pai. Pai querido, eterno Deus, nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nesse estudo, Pai querido, que fala sobre discipulado, evangelismo, que fala sobre ganhar almas para o Teu reino. Meu Senhor, toma o primeiro lugar, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Primeiramente, como sempre faço, aleluia, porque todo estudo, todo livro, nós estamos estudando livro, né? Estamos aqui com o livro, amém? Eu sei que alguns irmãos têm esse livro. O discipulado eficaz e o crescimento da igreja. Amém? Então o livro é esse. Aleluia. Mas eu quero deixar aqui o versículo no livro de Mateus. Aliás, 2 versículos. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há os que encontram. Então, esta é a palavra para nós, amém? Para você, para mim, amém? Nesta noite, amém? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, fala dos dois caminhos e fala da porta estreita. Que Deus venha te abençoar. Passando aqui para o nosso livro, né? Nós estamos hoje no capítulo 8. Capítulo 8. Amém? Capítulo 8. Capítulo 8, ele vai dizer as principais barreiras para a prática do discipulado eficaz. Se tratando, irmão, de obra do Senhor, de fazer a obra do Senhor, eu costumo dizer que toda a obra relacionada à igreja, ela sofre um ataque, ela tem dificuldade, e tem que ter dificuldade, porque se assim não for, não é obra do Senhor. A obra do Senhor, se nós pegarmos a Bíblia, formos lermos de capa a capa, todos os homens que foram chamados para fazer a obra do Senhor, eles tiveram dificuldade, e não é diferente. As principais barreiras para a prática do discipulado eficaz. Então, quando você quer fazer algo na casa de Deus, que nós estamos falando de ganhar alma, de fazer discipulado, de fazer discípulo, de evangelismo, não vai ser diferente. Então, o início aqui diz assim: a quem anunciarmos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria,
para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalha combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele diz aqui, Cristo é quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, são palavras de Paulo, Colossenses 1, 28, 29, 2, são palavras de Paulo para os irmãos ali, Paulo está dizendo, não estou aí em corpo, não estou presente, mas o meu desejo é que vocês continuem crescendo, continuem se aprimorando, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então, Paulo, o desejo de Paulo é que os irmãos estejam enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus. Então, o desejo de Paulo é que os irmãos se aprimorassem a cada dia mais. E ele falou, eu não estou aí, mas eu creio que vocês estão absorvendo tudo o que foi ensinado. Então, essa é a introdução, e Paulo, sabendo que há uma dificuldade em fazer a obra do Senhor, e Paulo admoesta os irmãos ali com a palavra de Deus. Amém? Vamos ser... que hoje nós temos, nosso estudo hoje ele é mais, além dele ser maior, ele precisa de uma atenção para que nós possamos entender. Onde resiste o principal problema de nossas igrejas quanto ao trabalho do discipulado? Ele está perguntando, onde resiste o principal problema de nosso trabalho quanto ao trabalho do discipulado? Se analisamos cuidadosamente a situação de muitas igrejas com relação à prática do discipulado, descobriremos que há pelo menos 7 barreiras que, via de regra, têm sido o principal impedimento para o funcionamento desejável do discípulo de uma forma que possa ser considerada eficaz. Então, o nosso escritor aqui do livro, ele vai dizendo que olhando assim de uma maneira, existem 7 barreiras que ele acha no entendimento que não são, que de alguma forma ela não recebe, tira um pouco da energia que poderia ser dado
ao estudo, ao discipulado, ao fortalecimento dessa pessoa, desse novo convertido. E nós nessa noite iremos ver, né? Que barreiras são essas? Diz aqui, número 1, você aí de casa, você que está nos assistindo, você que está com o seu livro na mão, vamos acompanhar. Diz assim: o tradicionalismo tem ocupado o lugar de novos métodos e novas estratégias. Quero deixar bem claro para os irmãos que isso daí é um livro. Amém, irmãos? Já declaramos em um dos capítulos deste livro que a Bíblia é o manual de Deus para a vida do cristão. Ela é a nossa regra de fé e prática. Assim, no campo do discipulado, a Bíblia é o manual do discípulo e do discipulador, e do discipulador, do discipulado, do discípulo, e do discipulador e do discipulador. É dela que devemos extrair todo o conteúdo para realizarmos o discípulo eficaz. Porém, em nenhum lugar deste livro singular é nos ensinado que os métodos e as estratégias não podem ser mudados. O conteúdo deve permanecer sempre o mesmo, mas os métodos e as estratégias e os modelos podem, e em muitos casos, devem de fato mudar, e mudar com frequência, pois a realidade social, educacional e econômica dos membros da igreja mudam constantemente. Devo, porém, registrar aqui um alerta: as pessoas são mais importantes que os métodos e as estratégias. Por isso, devem ser valorizadas antes de qualquer coisa. Vivemos em um tempo que se costumam valorizar coisas e usar pessoas. Mas, no entanto, a palavra de Deus ensina-nos que o ideal é usar coisas e valorizar pessoas. Então, estou apenas me esforçando para mostrar que a necessidade das pessoas relacionadas ao discipulado bíblico devem estar acima das nossas estruturas, nossos departamentos, nossos programas e tradições denominacionais. Ganhar pessoas, integrá-los na casa e no reino de Deus e treiná-los para ganharem novas pessoas deve ser nossa prioridade no reino, no serviço do Rei e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vimos aqui no primeiro, os irmãos viram que é bem extenso, fala sobre o tradicionalismo, né? Então, irmão, nós vimos aqui que para nós alcançarmos essas pessoas, nós temos que mudar métodos, estratégia, porque nem sempre o que é feito num lugar se pode fazer em outro lugar. Nem sempre o que deu certo numa igreja vai dar certo na outra. Então, quem está ali, o discipulador, ele deve observar essas mudanças. Ele tem que observar as pessoas, ele tem que ver a necessidade para ele poder alcançar essas pessoas. E essas pessoas, segundo o nosso escritor aqui do livro, ele vai dizendo que essas pessoas são mais importantes do que algum tipo de tradicionalismo. Então nós devemos usar de inteligência para nós alcançarmos essas pessoas, como Paulo diz lá na carta aos Colossenses. Então, quem está nesse trabalho
de frente, ele tem que procurar métodos e, possível for, mudar. Para quê? Para que ele venha, através de algo sadio e espiritual, venha alcançar essa pessoa, venha alcançar esse novo convertido, essa pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus e aprender. Amém? Então, ele diz aqui, ó, o conteúdo é o mesmo. Qual é o conteúdo? É a palavra de Deus. Qual é o conteúdo? É a adoração a Deus. Isso, a primazia, a essência, ela não pode perder. Mas os métodos podem mudar. Por quê? Lugares mudam, pessoas mudam. Tem lugar que é frio, tem lugar que é quente. Tem lugar que chove muito. Tem ambientes. Tem culturas diferentes. Linguajar diferente. Então, talvez a pessoa quer usar o mesmo método de evangelizar aqui no Brasil que evangelizar lá na África. Será que dá certo? Nos Estados Unidos, será que vai dar certo? Às vezes, se você trocar de estado, a coisa muda. Então, a pessoa tem que olhar e ver qual é o método. Amém? Então, já passamos aqui pelo primeiro. Vamos para tem um parágrafo aqui que ele diz que hoje as pessoas estão valorizando mais coisas do que pessoa. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre valorizou as pessoas. Amém? Então, que nós não venhamos entrar por esse caminho. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Vamos lá. Hoje o negócio aqui é meio estreito, né? Esse ensino hoje, eu já li ele para me poder estar aqui, né? Eu já li ele antes. E diz aqui, a falta de envolvimento, 2, a falta de envolvimento, de compromisso da maioria dos membros e congregados da igreja. Esta é uma lamentável realidade na maioria de nosso campo e congregações. Só alguns estão envolvidos em vez de todos. A maneira como muitas igrejas vêm agindo prejudica diretamente o seu próprio crescimento como corpo de Cristo. Está faltando a participação da maioria dos membros e congregados, tanto na evangelização quanto no discipulado. Em muitas igrejas existe um número considerável de pessoas separadas para servirem como auxiliar, obreiro, cooperadores. Todavia, o serviço do discipulado geralmente fica a cargo de 2 ou 3 pessoas conhecidas como os discipuladores ou responsáveis pelo departamento de discipulado. Essa realidade precisa mudar. Devemos orar, ensinar a palavra e convocar o povo para que começamos pela liderança, um grande número de pessoas venha a compreender-se em ser treinar e começarem a servir a Jesus no acolhimento, na integração e na consolidação e no treinamento de novos discípulos para o nosso Senhor. Então, esse tópico 2 aqui, o nosso irmão fala que a igreja ela tem que estar envolvida. Ele fala que em nossos dias a grande maioria não está envolvida
nessa parte a qual Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo, né? Então ele disse que o nosso irmão está nos alertando aqui que é preciso haver uma integração maior, não da minoria, não deixar esse cargo para a minoria, mas mais irmãos se envolverem nessa obra, para estar ensinando, como nós aprendemos no capítulo passado, não só ganharmos a alma, além de nós envolvermos para trazermos mais pessoas para Cristo, também mais pessoas estão envolvidas no cuidar dessas pessoas, no preparamento dessas pessoas. E lá no final nós vamos ver que discípulo, ele faz discípulo. Amém? Então, como está dizendo aqui, né? A falta de envolvimento, de compromisso da maioria dos membros e congregados da igreja. Então é preciso, o que o irmão está nos alertando? Está chamando a nossa atenção, para que nós possamos nos envolver mais, nos estar mais interagido nesse trabalho da igreja, que é o quê? Discipular, ensinar, interagir essas pessoas, amém? Devemos orar, ensinar a palavra e convocar o povo para, começando pela liderança, um grande número de pessoas venha comprometer-se em treinar a começarem a servir a Jesus no acolhimento, na integração e na consolidação e no treinamento de novos discípulos para o Senhor. Então, precisamos de mais pessoas, tanto ministério como irmãs, mocidade. Algumas pessoas o nosso irmão convoca para doarmos mais, para que esse trabalho venha crescer. Amém? Creio que os irmãos estão entendendo. Amém? Nós estamos aqui, né, com alguns irmãos aqui nos bastidores, né, que estão dando esse suporte. Amém? No finalzinho eu falo o nome deles. Não é para você vir, não é para você ficar em casa, hein? Assista de casa aí. Amém? Uma ênfase exagerada na departamentalização da igreja. Isso daqui é forte. Esse pedaço aqui diz assim: esta atitude tem prejudicado a participação de muitos cristãos nas atividades prioritárias da maioria das igrejas locais. Escuta aí, as instituições e os departamentos têm substituído as pessoas. As pessoas e o treinamento para realizar a obra de evangelização deveriam ser o motivo da maior concentração de esforços da parte da igreja. Mas a realidade da grande maioria das comunidades evangélicas tem sido outra. Em muitos lugares há uma enorme concentração de esforço em torno de da música e do louvor, dos corais e vocais. Quase todo o tempo livre é empregado em longos e frequentes ensaios. Nada temos contra a preparação para o louvor e a boa música na casa de Deus. O que não podemos concordar é com a enorme perda de tempo e o desvio de finalidade de diversos departamentos, grupos e ministérios na igreja. É preciso priorizar as ações evangelizadoras e discipuladoras da igreja, que é aquilo que Jesus ordenou, pois do contrário estaremos desfocados do verdadeiro propósito de nossa existência como igreja na terra. Então, o que nosso irmão, né, ele nos foca para nós essa noite,
que tem muitas igrejas, comunidade evangélica, estão focados nos departamentos. Não que isso seja errado, nosso irmão coloca bem claro aqui, isso não é errado. Adorarmos a Deus não é errado. Mas ele está chamando o povo para, não para priorarmos a evangelização e largarmos o ensaio. Não para priorar a evangelização e largar a adoração, o louvor, não. Ele quer que haja, ele nos alerta para que haja um consenso, uma divisão, para que nós colocamos na balança. O louvor é importante, a adoração é importante, o ensaio é importante, a música é importante, mas não devemos deixar a evangelização, as almas, que é o ID de Jesus. Amém? Não vá torcer, né, as palavras. Ele diz aqui, deixa eu me achar. Nada temos contra a preparação para o louvor e a boa música na casa de Deus. O que não podemos concordar é com a enorme perda de tempo e o desvio de finalidade de diversos departamentos, grupos e ministérios na igreja. Então os irmãos entenderam, irmão? Ele está dizendo aqui, não é errado. Mas o que devemos fazer é dividir o tempo. Como Paulo diz, remir o tempo. Amém? Temos que adorar, temos que ensaiar, temos. Mas nós temos também que ganhar almas. Temos que evangelizar, temos. Mas nós temos também que os instrumentos, os músicos têm que estar preparados. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer o quê? Paulo diz aqui, Paulo diz aos Colossenses aqui, que haja inteligência, que nós sejamos inteligentes, para que nós possamos fazer a obra de Deus com sabedoria. Amém? Louvar é bom, tocar é bom, mas Jesus nos deu uma ordem. Qual é a ordem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não separou grupos, nem músico, nem grupo de varões, nem escola do... Não, ele falou para todos. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, muitas pessoas podem querer, né? Eu não posso porque eu faço parte desse grupo, eu já faço isso, faço aquilo, faço outro. É necessário tirarmos um tempo para falar de Jesus, ensinar, né? Discipular, né? Outras pessoas. Amém? Vamos para o 3. 4. Esse era o 3, era o tópico que mais chamou minha atenção. Eu li ele umas 3 vezes para poder passar uma boa demonstração para os irmãos. Então, muitos líderes não demonstram um real interesse pelo assunto. Vamos lá. 4. Muitos líderes não demonstram um real interesse pelo assunto. Muitos agem dessa forma, talvez por entenderem que o assunto não deve ser tratado com prioridade, ou então porque não receberam treinamento bíblico, teológico, ministerial suficiente. Essa realidade precisa e pode ser mudada. Uma liderança consciente da importância dessa tarefa e com as ferramentas adequadas fará a diferença neste ministério tão necessário e insubstituível
para a promoção do crescimento saudável da Igreja de Cristo. Em uma palestra para líder cristão, ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes afirmar que o problema da obra são os obreiros. E no quesito discipulado, posso afirmar que a realidade não é diferente. Enquanto escrevo essa reflexão, estou orando a Deus para que Ele desperte aqueles que estão na liderança de sua igreja para que escutem este clamor, mas também que Ele levante outros que na unção do Espírito Santo cooperem para levantar e treinar um grande exército de discipuladores para o serviço do reino de Deus. Amém? Então, aqui ele fala de líderes, né? Muitos líderes não demonstram real interesse. Então, irmão, que nessa noite também nós venhamos orar, né, a Deus, para que Deus venha tocar nos líderes, né? Para que eles venham ter esse interesse na obra de Deus, né? Para que o crescimento da igreja venha acontecer. E aí nós possamos a igreja possa crescer, né? Porque se não partir do líder, né? Eu tenho uma experiência de um irmão que ele me convidava para ir ministrar na igreja, e eu ia. E por várias vezes eu encontrei ele, estava numa igreja, passava um tempo, quando eu perguntava por aquele pastor, ele já estava em outra igreja. E daqui a pouco, quando eu encontrava ele, ia perguntar: e aí, como é que está o pastor lá que você me levou? Ele já estava em outro lugar. Porque o irmão, ele trabalhava, ele gosta de trabalhar em presídios, mas a liderança onde ele estava talvez não apoiava, não tinha interesse. Então ele estava procurando alguém que apoiasse ele naquele trabalho. E um dia ele veio e eu conversei com ele. Eu falei: irmão, você tem que procurar uma igreja onde o pastor gosta desse trabalho, onde ele te apoia. Senão você vai ficar frustrado, porque você gosta de trabalhar com visitas em presídio, e está pregando a palavra de Deus em presídio. E aí então precisa ter um interesse partindo dos líderes, né? E ele fala que às vezes o pastor, a liderança não tem esse interesse, mas o interesse, eu não sei se é em presídio, eu não sei se é trabalhar com pessoas, moradores de rua, eu não sei se é na comunidade, mas o fato é que precisamos ganhar alma para Cristo. 5. Muitos crentes mais antigos na fé pensam que já é o bastante novo decidido participar dos cultos. Aqui há um outro, esse 5 precisa ter também um olhar para esse tópico 5, bem, como é que se diz? Bem cauteloso. Por quê? Nós vamos ler. Diz assim: para um grande número de membros antigos da igreja, uma ação mais direta e proativa de discipulados é necessária, porque em sua forma de fé, o novo na fé
só necessita de uma boa frequência aos cultos regulares da igreja. Assim sendo, outras ações de discipulado seriam desnecessárias. Porém, é preciso lembrar que os tempos mudaram e as pressões que sobrevêm aos novos na fé nos dias atuais são incomparavelmente maiores e mais mortíferas do que em qualquer outra geração da história da igreja. Vivemos em tempos difíceis, sobrecarregados de engano no campo espiritual, de ventos de doutrina e antibíblico, de modismo e prejudiciais ao crescimento na fé, dentre várias outras circunstâncias negativas que a igreja precisa enfrentar. Então, o nosso irmão, no estudo dele, nesse tópico, ele nos alerta que precisamos, com esse novo convertido, nós precisamos integrar ele à igreja. Colocarmos eles, interagir eles junto com a igreja. É necessário fazermos isso. Precisamos pegar o novo convertido e colocar ele para participarmos dos departamentos, dos eventos da igreja. Precisa interagir. Bem precisamos também saber que precisamos olhar quem tiver na liderança, precisamos, para interagir esse novo membro, precisa saber se ele quer. Que às vezes nós queremos que a pessoa se integre, mas a pessoa não quer. Então, desde o momento que essa pessoa quer participar, que ela quer interagir, nós precisamos de direcioná-los, ensiná-los, para quê? Para que ele venha participar dos eventos da igreja. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, como o nosso irmão mesmo diz, né? Os tempos são outros, os dias são difíceis. O turbilhão, o monte, a avalanche de informações que vem do lado inimigo para parar essa pessoa, para tirar o foco dela, é muito grande. Hoje, a avalanche de coisas. Então, ele está dizendo aqui, ó, porém, é preciso lembrar que os tempos mudaram e as pressões que sobrevêm aos novos na fé nos dias atuais são incomparáveis maiores e mais mortíferas do que em qualquer outra geração. Então, a pessoa que aceitou Jesus, está caminhando, está sendo ensinado, ele é bombardeado de informações, de ventos de doutrina, de ensino, de coisas extra-bíblicas, coisas que não tem a ver com o evangelho. Então, a igreja precisa, com a ajuda do Espírito Santo, precisamos pegar esse irmão e blindar ele de quê? De algo que venha surtir efeito na sua vida espiritual, para que ele não venha ficar dentro da igreja e abandonado num canto, senão daqui a pouco aquela pessoa aceitou a Jesus, está caminhando, se batizou, é um novo convertido e fica lá abandonado no canto. Daqui a pouco o que acontece com ele? Vai esfriando, ninguém fala comigo, eu não faço nada, e daqui a pouco ele... Por quê? Porque a igreja não envolveu. Então, se a pessoa estiver apta, estiver direitinho, estiver obedecendo, na fé, realmente um verdadeiro cristão, então, por que não participar
dos eventos da igreja. Amém? Tudo na direção do Espírito Santo de Deus. 6. Vamos lá? Em muitos lugares, o trabalho de discipulado está reduzido a simples transmissão de conteúdo doutrinário. Vamos lá. É claro que essa ação faz parte de todos, porém a vida discipular nunca deve estar restrita à transmissão de conhecimento. Basta uma breve leitura no Novo Testamento para perceber que os discípulos praticado por Jesus e por seus apóstolos era um conjunto bem abrangente que incluía acolhimento, integração, comunhão, experiência comunitárias, louvor, oração, partir do pão, ensino coletivo e individual, treinamento prático, prestação de conta, confrontação, correção, disciplina, restauração, perdão, dentre muitas outras ações e atitudes. Tudo isso para que os discípulos, em treinamento, aprendessem a viver em conformidade com os valores do reino de Deus e a estarem prontos para reproduzir o caráter de Cristo Jesus. Então, a igreja precisa estar pronta para passar isso tudo aqui para o novo convertido. Precisa estar pronta para passar, como diz aqui, né? Acolher, integrar, estar em comunhão, passar experiências comunitárias, eles têm que ensinar a louvar, ensinar a orar, estar junto no partir do pão. O ensino tem que ser coletivo. Se a pessoa precisar do ensino individual, tem que ter prestação de conta. Se tiver que falar a verdade, confrontação, tiver que corrigir, disciplinar, se tiver que restaurar, perdão, tem que ensinar isso tudo. E aí, essa pessoa ela tem que participar disso tudo dentro da igreja. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos chegar a esse lugar, amém? Quem vai nos ensinar é o Espírito Santo. Nós estamos aqui, né? Eu creio que o irmão que escreveu esse livro não foi algo para simplesmente para ele ficar famoso, não, mas tem uma direção, tem um propósito, amém? Já passamos pelo 6, né? Entendemos bem o 6, o que a igreja precisa fazer. Essas lições aqui são muito importantes, entendeu? Aqui ele fala no 6, em muitos lugares o trabalho do discipulado está reduzido em simples transmissão de conteúdo doutrinário. Então, não é apenas isso, né? Precisamos ensinar a pessoa como ler a Bíblia. Ela tem que estar vindo para a escola dominical para ela aprender da Bíblia. A Bíblia é um livro atemporâneo. A Bíblia é um livro que não passou, não teve só uma cultura, só uma linguagem. A Bíblia não foi escrita só num país, a Bíblia ela foi escrita ao longo da história. Então, nós precisamos ensinar isso. E o sétimo,
tópico 7, vai dizer assim: a falta de treinamento para a formação básica dos discipuladores. Então, vamos lá. Essa tem sido uma lamentável realidade em muitas de nossas igrejas. É importante aqui que o irmão se coloque ali no meio, né? Nossas, quando fala nossa, ele se inclui também, né? Nossas igrejas. Muitos obreiros imaginam que o seu trabalho resume em dirigir algum culto, promover algum evento, coordenar alguma reunião, pregar algumas vezes e empreender a construção de alguns templos, casas ou departamentos. No entanto, a tarefa principal de um pastor de almas, de acordo com o Novo Testamento, é alimentar os crentes com palavras de Deus e treiná-los para que aprendam a alimentar-se por si mesmos, isto é, com as suas próprias mãos, e estejam preparados para contribuir com o discipulado de novos seguidores de Jesus Cristo. O imperativo bíblico é: façam discípulos, que façam outros discípulos, que façam outros. O conteúdo desse livro pode ser considerado, de algum modo, um bom começo que poderá ser útil para ajudar os novos obreiros a iniciarem um processo de treinamento para os novos discipuladores do reino de Deus. Então nós vemos aqui, irmão, quão grande é o principal propósito dos discipuladores, né? Que ele venha a ensinar, né? Como nosso irmão diz aqui, a ensinar esse discipulado a comer com as suas próprias mãos. Para quê? Para que ele venha depois ele fazer outros discípulos. Amém? Ele precisa ensinar essa pessoa a andar com as suas próprias pernas. Não vai ficar toda a vida, igual Paulo disse, né? Eu vim falar algo para vocês, conversar de algo espirituais, mas não pude. Por quê? Porque eles não cresceram na fé. Entendeu? Não teve crescimento. Tem crente que não cresce, irmão. A vida toda com aquele pensamento, com a mente travada. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos ensine, que nos instrua. A Bíblia fala que Ele é que instrui, é que ensina e não lança no rosto aquilo que fez, aquilo que ensinou. Que Deus nessa noite, né, venha te abençoar. Eu não quero estender mais, porque eu quero ser bem sucinto nas palavras, né? Então, nós possamos, através dessa lição, nós possamos não só aprender para nós, mas passarmos para esse novo, né? Esse novo membro da nova pessoa, que ele precisa aprender, amém? A andar com as suas próprias pernas. Aqui diz, para não esquecer, todas essas barreiras mencionadas acima podem ser superadas com a graça de Deus e a disposição da liderança em fazer diferença no lugar onde Deus colocou-a para produzir fruto. De acordo com o ensino de Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, foi Deus que nos escolheu e nos chamou para darmos fruto. 15:16. E ele
realmente espera que produzamos frutos, muitos frutos e mais frutos ainda. Então é necessário que nós produzimos fruto, e esse fruto permaneça para sempre. Amém? E nesta noite, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória aí aonde você está, na sua casa, que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém? Agora vamos orar para nós terminarmos. Amém? E eu estou aqui, né, irmão Marco, amém, nos auxiliando aqui. Glória a Deus, para que esse ensino aconteça, aí você receba esse ensino aí no conforto do seu lar. Amém? Está aqui também comigo aqui a minha esposa. Amém? Está aqui também, né? Falou para não falar o nome dela, a nossa irmã auxiliadora. Nosso irmão Oséia já esteve aqui nos ajudando, teve que se retirar. Nós estamos aqui, agora eu juntamente com esses irmãos, queremos orar por você que está na sua casa, que Deus venha te abençoar. Amém? Não perca a comunhão. Vou repetir, não perca a comunhão com Deus. Eu vou repetir, não perca a comunhão com Deus. Amém? Independente de qualquer coisa, não perca a comunhão. Oramos. Amado Deus e soberano Pai, Pai querido, eterno Deus, nessa noite, meu Deus, ô meu Senhor da glória, que o Senhor venha, Pai querido, como está escrito na Tua palavra, nos fazer lembrar, Pai querido, que nós possamos não apenas estudar, mas que nós possamos praticar a Tua palavra, nós sejamos praticantes, Pai querido, que esse estudo venha ficar gravado na nossa mente, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar a ganhar almas para o Teu reino. Nesta noite, Senhor, eu te peço, visita cada lar nesta noite, cada família, Pai querido, cada pessoa nessa casa, essa casa, Pai querido, essa família, esse lar, Pai querido, que ora, Pai querido, que as Tuas mãos estejam estendidas, meu Senhor, sobre essas vidas. Mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por esse milagre que o Senhor tem feito com o filho do Teu servo, Pai querido, e muitos outros, Senhor, que o Senhor tem curado, o Senhor tem trago de volta para a família, meu Deus. Nesta noite, Senhor, Pai querido, repreenda todo o mal, Pai querido, toda praga, Pai querido, toda enfermidade seja repreendida, meu Senhor da glória. Oh meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor não precisa, Pai querido, de culto específico para curar. O Senhor pode curar nesse culto, o Senhor pode manifestar a Tua glória nesse culto de ensino, nesse estudo, porque o Senhor faz o que o Senhor quer, na hora que você quer, da maneira que o Senhor quer, o Senhor usa quem o Senhor quer, o Senhor fala com quem o Senhor quer, e o Senhor trabalha do jeito que o Senhor quer. Meu Senhor da glória, nesta noite, que o Senhor venha abençoar todos os Teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.